Caiu a negociação de Enciso com o Chelsea. Será que o Palmeiras pode contratar o jogador? A gente vai explicar para você essa situação e tem também os bastidores da negociação do Andreas Pereira. Por que ele escolheu o Palmeiras? Por que o Palmeiras vai pagar metade do que propôs lá no começo do ano? E também um recorde. O Palmeiras bate um recorde com a contratação do Andreas Pereira. A gente vai falar aqui dessas situações para você. Fica aqui comigo nesse vídeo. Você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, já chega com o dedão no like, é muito importante pra gente. Se você tá no celular, clica no like e no botão hypar que aparece depois, que aí você deixa o nosso vídeo melhor ranqueado, tá? E se você não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, a gente traz aqui para vocês muito debate, resenha, né, entretenimento aí, que o futebol tem que ser falado de maneira leve, fechado? Fica até o final do vídeo aí, se você que não nos conhece, você curtiu o vídeo, aí você deixa o like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá. Os bastidores da contratação do Andreas Pereira. Por que o Andreas Pereira escolheu o Palmeiras? O Palmeiras acertou a contratação dele, né? A gente já trouxe aqui para vocês. E ele é esperado no Brasil essa semana para fazer os exames e assinar com o Palmeiras em definitivo, tá? O Andreas Pereira é um interesse antigo do Palmeiras. O Palmeiras tenta a contratação dele aí há pelo menos um ano e dessa vez o Palmeiras conseguiu aí favorecer o seu modelo de negócio e ele está vindo, tá? Ao todo, o Palmeiras vai pagar 64 milhões de reais pela contratação e nos bastidores da negociação, por que ele veio para o Palmeiras? Ele revela que ele quer jogar na seleção brasileira e ele escolheu o Palmeiras para retornar. Acho que o Palmeiras pode dar essa condição para ele, né? Além de tudo também, as coisas que fizeram ele voltar ao Brasil, né, nesse momento. Ele está fora dos planos do Fulham. Na última rodada de negociações aí, o Andreas, ele estava focado no seu futuro com o Fulham, porque ele estava jogando bem, né? E ele sabia que ele poderia renovar com o Fulham. E apesar disso, a situação mudou nos últimos meses. O Marco Silva, o técnico do Fulham, aprovou a saída dele e inclusive já até tinha pedido para que a diretoria do Fulham procurasse uma peça de reposição. E ele tinha contrato até junho de 2026, ou seja, ele poderia assinar um outro vínculo a partir de janeiro. Poderia até sair de graça aí, dependendo das circunstâncias, né? Ele chegou a não entrar em campo pelo Fulham nessa temporada e muito por conta da provável saída, o Fulham já queria vender ele. Outra coisa também que levou ele a assinar com o Palmeiras foi a frieza do Flamengo. Sim, ele queria ir para o Flamengo, né? Ele já deixou claro em algumas entrevistas que a preferência, a primeira opção dele era o Flamengo. Ele sempre deixou claro que priorizava o Flamengo se tentasse voltar para o futebol brasileiro. Ele passou pouco menos aí de um ano lá no Ninho do Urubu, mas ele acabou ficando marcado pelo erro na final da Libertadores, justamente contra o Palmeiras. O Andréas, inclusive, ele chegou a ligar para o Felipe Luiz, com quem ele jogou aí nesse período, para entender aí os moldes de um possível retorno, e ele recebeu o sinal verde do Felipe Luiz. O Felipe Luiz queria o Andreas Pereira, mas a diretoria do Flamengo não conseguiu repatriar o Andreas, tá? E aí, seleção brasileira, a vitrine um protagonista do futebol brasileiro, que é o Palmeiras pode dar isso para ele, foi um atrativo para o Andreas Pereira, especialmente quando se trata de seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, ele tem feito aí alguns testes, né, com atletas do futebol nacional, enfim, o Andreas também teve presente em diversas convocações quando o Dorival Júnior era técnico, ele foi chamado na primeira lista, né, se eu não me engano, do Ancelotti, mas ele ficou de fora da segunda. E de olho na Copa do Mundo, o Andreas, ele quer um lugar com a camisa do Palmeiras. É isso o que ele quer, um lugar na seleção. E eu confesso para você, cara, que eu não entendo muito bem essa questão do jogador querer lugar na seleção jogando pelo Palmeiras, porque eu não sei se os caras se ligaram ainda. Tem que correr 20 km por jogo, você tem que ser o CR7 no auge para ser convocado, viu? Porque aqui, vou falar para você, parece que tem o Dudu, tudo bem que era o Tite, né? O Tite, se bobear, ele tinha bronca com o Dudu. Por causa disso, né? Porque o Dudu deu um chapéu lá no Corinthians, então o Tite não convocava o Dudu no auge. Eu acho que o cara, ele tem que correr umas 4 vezes mais e ainda corre o risco de não ser convocado, viu? O cara pode fazer 30, 40 gols por temporada aqui, que é capaz de não ser convocado. Outro dia até citei o exemplo, né, do Omar e o Marcos Rocha, os dois passaram por bons momentos no Palmeiras, e o Brasil sempre com problema de lateral. Chegou a ter uma Copa do Mundo que o Brasil não teve lateral, né? Foi o Danilo, se não me engano, estava machucado, aí ele machucou durante a Copa, ficou sem lateral, tendo que improvisar, e os caras jogando aqui, e às vezes levava o Fagner, que, né, pelo amor de Deus, né?
Era só canelada. Então o Palmeiras já tem esse problema há muito tempo. A gente citou o Danilo também, né? O Danilo comeu a bola aqui, eu acho que ele foi convocado uma vez só, no espaço de tempo que ele comeu a bola aqui. E no Botafogo ele nem chegou direito e já foi. A gente sabe do detalhe ali do Ancelotinho, né? Mas, assim, o sinal, assim, se o Andrés voltar para a seleção no Palmeiras, é sinal que ele tá jogando pra caramba mesmo, né? Tipo assim, tá todo mundo pedindo, tá o país inteiro pedindo, fazendo campanha pro Andrés, porque realmente não parece muito fácil ir para a seleção jogando no Palmeiras. Mas, assim, o espaço ali da seleção, especialmente no meio-campo, eu acho que hoje o cara que tem o lugar garantido ali, muito por causa da confiança, é o Casemiro, né? De restante ali, vai mudando, não tem nenhum cara ali que coloca a camisa na 8, até mesmo na 10. O Andrés, quando ele foi para a seleção as últimas vezes, ele chegou a jogar um pouquinho mais avançado, né? Tem até um gol que ele faz ali que o pessoal tava usando, que ele deixa 2 no chão, tava jogando um pouquinho mais avançado. Na última aí, o Ancelotti levou o Paquetá e ele mesmo falou que foi para teste, né? E a gente já falou muito sobre o Paquetá aqui, não entendo essa insistência nele, mas, né, o Andrés tem condição de voltar, mas realmente vai ter que jogar o dobro. Bom para nós, né? Porque se ele jogar o que ele precisa jogar para a seleção, significa que funcionou muito bem aqui. Eu tava revendo ontem os lances aquele Flamengo 3-1 no Palmeiras, no Allianz Parque, com ele em campo. Meu Deus do céu, desfilou aquele dia, velho. Tomara que seja assim aqui também. Adaptado já é, né, do futebol brasileiro. Exatamente. E rapidinho aqui explicar para vocês por que o Palmeiras vai pagar, né, menos, vai pagar metade, bem dizer, para contratar o Andreas, né? A negociação ela foi concluída aí, tá sendo, né, na verdade, concluída nessas próximas horas de quarta-feira. Eles já trocaram contratos, fazer assinatura digital, enfim. O que acontece aqui? Dessa vez, as tratativas elas foram bem rápidas, né, do Andreas Pereira. Não teve uma novela, não chegou a ter uma novela. Acho que a expectativa parece novela por causa da gente aqui, né? Então, no meio da temporada e disputando vaga na Liga Europa, o Fulham não se mostrava tão aberto a liberar ele no meio da temporada. E o que o Andrés até disse, né? Ele falou em entrevista em maio, ele falou, vou finalizar minha temporada aqui, quero decidir a ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contrato pelo Fulham, né? O contrato dele até 2026. E o que mudou na condição dele, que ele passou a cogitar uma venda, o Fulham passou a cogitar uma venda. Então, após isso, o valor de mercado dele cai. Então, o que levou o valor dele aqui a cair pela metade? Foi o contrato, né? A questão do contrato, né? No fim do contrato, e ele está se sentindo muito prestigiado, né, pela insistência do Palmeiras. Pelo Palmeiras estar insistindo no Andrés Pereira muito, querer contar muito, o Abel ligou para ele, então ele está muito privilegiado por ter essa insistência. Então, justamente essa conversa, esse trato direto com o Abel fez com que o jogador se sentisse importante a fechar com o Palmeiras, tá? E eles têm interesses convergentes, né? Teve um acerto rápido aí até 2028, né? Tem um ajuste no modelo de pagamento ainda para o Fulham, a questão de ser parcelado, né? E também definido aí deve ser um parcelamento em 3 anos. O Palmeiras negocia um parcelamento em 3 anos para o Fulham. E a negociação, que foi uma grande frustração para o Palmeiras na primeira janela, vai acabar agora com um final feliz, tá? Inicialmente tinha dúvida se tinha possibilidade de fato disso se concretizar, tá? Do negócio se concretizar. Por quê? O Andreas, o contato inicial partiu do empresário do Andreas, né? O empresário do Andreas chegou a conversar com o Palmeiras, vocês ainda têm interesse? Vocês ainda possuem interesse em contratar o Andreas? Então, quando você faz a proposta, você como comprador faz a proposta, o valor é um. Quando a demanda é do clube e do jogador, o valor é outro, né? A questão oferta e demanda puramente aplicada na realidade aqui, né? O valor acabou sendo muito menor por isso, tá? E o Palmeiras também bateu um recorde aqui com a contratação do Andrés Pereira, que é a terceira notícia aqui antes da gente entrar no inciso. O Palmeiras ultrapassou os 700 milhões de reforços em um ano. Então, o Palmeiras se torna o primeiro clube da América do Sul a ultrapassar 700 milhões de reais em reforços em um ano. Então, caras, o que acontece? Que os gastos do Palmeiras em 2025, Vitor Roque, 155, Paulinho, 115, Ramon Sousa, 90, Facundo Torres, 73, Andréia, 63, M. Martínez, 47, Jefté, 38, Carlos Miguel, 35, Kelvin, 32, Mikael, 30, Evangelista 25, e você ainda tem o Bruno Fux, que pode ser comprado. Então, cara, você tem aqui
Um recorde absurdo, né? Uma conta altíssima do Palmeiras. Ele é o 11º reforço comprado pelo Palmeiras em 2025. O Bruno Fux, ele foi o que chegou a custo zero, né? Na troca do Caio Paulista. Então, os demais, eles vão custar 703 milhões, estabelecendo o maior investimento já feito por um clube brasileiro na história para um único ano. O Botafogo, né, que também vive aí sua temporada de muitos gastos, investiu 665 milhões contra 277 do Flamengo. Então aqui o Palmeiras montou um time novo, né? Foi o que a gente comentou esses dias, um time para 5 anos, né, no mínimo aqui, né? Diferente do Flamengo, o Flamengo ainda tem uma espinha dorsal ali, né? Não reformulou exatamente, né? Mudou um pouco, mas não reformulou igual o Palmeiras, que perdeu muito jogador. O Botafogo perdeu a base dele, né? Que era o Almada e o Luiz Henrique, teve que contratou, não resolveu, né? Caiu na Libertadores. Prejuízo, né, cara? Cair na Libertadores cedo, a gente já teve isso ano passado. É um prejuízo absurdo quando você investe tudo isso. E ainda no caso deles, eles não têm muita projeção pro brasileiro, né? Mas é isso, a reformulação é isso mesmo. Em 2015, eu não vou saber o valor de 2015, né? Mas a gente passou por algo parecido, de chegar muito jogador, de sair, só que a diferença é que ali foi quase todo mundo no meio do ano, né? E teve as dificuldades também, perde o Paulista pro Santos, o brasileiro daquele ano não foi nada bom, aí ganha a Copa do Brasil e aí começa todo um momento diferente no Palmeiras, vem o brasileiro depois. Mas é isso, a reformulação é paciência acima de tudo e vendo o que vai dar, né, cara? A gente vai ver um jogador ou outro que é mais caro do que, digamos, merece, né? Do que o futebol dele representa, assim. Mas, no geral, no mercado atualmente, na inflação, a inflação do mercado, a inflação da moeda normal, é isso daí mesmo. Se for para mudar o time do jeito que o Palmeiras mudou, dificilmente vai ficar muito mais barato, a não ser que você fique procurando muita oportunidade de mercado, e isso não aparece sempre. Perfeito. Então, meus amigos, vamos falar de Júlio Enciso, o atacante paraguaio Júlio Enciso. Vocês lembram dele, né? Estava negociando com o Palmeiras e ele viveu uma reviravolta muito importante nos últimos dias aí no mercado europeu. Ele que é do Brighton, né, da Inglaterra, ele estava com a transferência praticamente acertada para o grupo Blue Coal, que administra o Chelsea e também o Strasbourg da França. Aqui o plano era claro. Ele ia ser contratado pelo Strasbourg agora, ele ia ganhar rodagem no futebol da França e depois ele faria a transição para o Chelsea, que foi o que o Andrei Santos fez, né? O Andrei Santos agora, não sei se está titular do Chelsea, mas o Mundial ele jogou de titular. E essas negociações, elas estavam bem avançadas e giravam em torno aí de 15 milhões de euros. Para você ter uma ideia, esse valor já havia travado o interesse do Palmeiras anteriormente, que chegou até a sondar o jogador, o atacante, mas não conseguiu competir com a força financeira. Eu falei chapéu no vídeo, eu acho que eu usei esse termo mal, porque não tem como, não dá para você competir com o Chelsea, né? Então não tem como você tomar um chapéu do Chelsea. Então, foi realmente o que aconteceu aqui, tá? O Palmeiras, ele tinha esse acordo, né, essa negociação com o Enciso, mas você não pode competir com o futebol inglês, não tem como. Mas essa história mudou na última semana. Durante os exames médicos aí exigidos pela Blue Coal, o Enciso ele não foi aprovado. E o porquê ele não foi aprovado? O ponto central da preocupação dos caras aqui é o histórico de lesão no joelho. Ele já passou por 3 cirurgias na região, ele num curto espaço de tempo. E essa condição aí, ela levantou muita dúvida sobre a capacidade dele de suportar a carga física de um futebol de altíssimo nível, né? E sobre a durabilidade dele a longo prazo. Que vocês sabem que o Chelsea hoje, eu ia falar que o Chelsea segue a lógica do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras segue a lógica do Chelsea. Contrata diversos jogadores novos para deixar esses caras aí. O Chelsea faz contrato de 10 anos, velho. Tem jogador no Chelsea lá com contrato de 10 anos. Pra você ter noção como os caras pensam em longuíssimo prazo. Então, essa questão dessa reviravolta do Enciso, essa condição levantou dúvida sobre a capacidade dele de conseguir jogar um futebol em altíssimo nível ainda e por um longo período, né? Diante disso, essa transferência ela foi cancelada. E aí o Enciso vai ficar no Brighton, onde ele tem contrato até junho de 2026. E agora o Brighton vai ter que decidir se mantém apostando na recuperação dele ou se busca saída para outro mercado, talvez aceitando aí proposta bem menor, porque foi o que eu falei para você, lembra que eu disse aqui no começo do vídeo? Oferta-demanda. Sabendo dessa situação, essa situação do Enciso circulando do mercado, ele pode custar até menos, né? Pode custar até menos do que se imagina. Então, o que você tem aqui agora é o seguinte cenário, né? O Brighton tem que decidir se vai ficar com o Enciso ou não, aceitando propostas menores, e do lado do Palmeiras, essa situação ela ganha alguns contornos interessantes aí. O Palmeiras já tinha feito proposta para ele,
tá? No passado, e viu essa oportunidade escapar. Então agora, com esse negócio desfeito com o Chelsea, existe a possibilidade do Palmeiras retomar essa conversa. O Palmeiras não retomou conversa com o Enciso, tá? Mas agora é um cenário que tem risco. Por quê? Financeiro, porque o Brighton não deve abrir mão do Enciso aí por valor muito abaixo que 15 milhões, não vai vender o cara por 7, por exemplo, ele ainda vai ser um jogador caro, mesmo com essas dúvidas médicas aí, com essa lesão que o cara tem. E tem também o esportivo, porque você vai contratar um jogador com histórico de 3 cirurgias no joelho. E isso exige cautela. Você vai fazer um investimento desse tamanho, num cara que tem 3 cirurgias no joelho, aí a gente tem que pesar. Alguém aí é um médico, um fisioterapeuta nesse sentido, porque você tem o Paulinho. Olha o Paulinho manco. O Paulinho manco fez um golaço no Mundial. Então aqui exige uma análise muito mais técnica, né? E aqui você tem um risco elevado dele não conseguir render, né? O esperado e ele ficar até ausente em momentos decisivos, que tá custando caro também o Paulinho fora. Custou caro o Paulinho fora de uma Copa do Brasil, né? Então, esses possíveis desdobramentos aí são 3. O Brighton segura o jogador para tentar valorizar ele novamente, para ele tentar voltar a jogar. O Chelsea pode reabrir o interesse se tiver uma evolução médica, ou o Palmeiras pode avançar aí, assumindo o risco, tentando trazer para o Brasil um jovem de muito talento, né? Mas que nesse momento está marcado pela incerteza física, né? Isso é o que a gente pode dizer. Em resumo para vocês, o Enciso não passou no exame médico e o Chelsea desistiu da operação. E agora, qual que é o caminho do Palmeiras? Se tiver coragem e caixa para arriscar, pode voltar à mesa. Mas é um movimento aí de alto risco que precisa ser calculado, né? E curioso, né? Essa desistência, essa negociação do Enciso com o Chelsea permitiu o Palmeiras investir no Andréas, porque se o Palmeiras investisse no Enciso, provavelmente não colocaria essa grana no Andréas, né? Olha como o futebol é bonito, né? Eu não tentaria, velho, porque se tem uns caras ali que hoje são tidos talvez como exemplo, né, de gestão, de venda e troca de jogadores e não concluir a parada, vai nós lá, não que o Palmeiras esteja começando na brincadeira, né? O Palmeiras hoje também é muito à frente, né? É referência no mercado também, né? E, inclusive, o Palmeiras já fez isso, né? O Huerta, que é o caso famoso, depois a gente descobriu, se não me engano, o Diego Costa chegou a fazer exames no Palmeiras também, né? Que até hoje eu não sei se essa história é verdade, mas disseram aí que ele chegou a fazer exame naquele momento que ele ficou livre no mercado e acabou não avançando. Mas isso acontece aos montes, né? E eu não acho que não vale, até porque você pode buscar outro jogador, né? O Palmeiras tem aí ainda algumas lacunas no elenco, né? Não são muitas perto do que já foi, mas ainda tem. Então você vai demandar toda uma energia ali, fora que tem salário também, né, cara? Acho que mais do que comprar, que óbvio, geralmente são valores altos, o que você paga de salário para um jogador que tá parado, que você poderia estar às vezes um salário do cara você pagaria 2 jogadores, talvez para compor elenco, né? Então é uma situação bem complicada do Enciso, jogador novo ainda, né, cara? E já começa a ficar meio que marcado por isso, especialmente pelo mercado europeu, pela Premier League, que tem muita intensidade, já começa a dar uma cagada na carreira do cara também. Eu torço para ele aí que ele possa melhorar e voltar bem, mas não acho que seria legal para o Palmeiras, até porque já tem, né, o próprio Paulinho, tem o Bruno Rodrigues, já tem uma galera ali no DM, né, que tá há um tempo, o Paulinho vai ficar até o ano que vem, pelo que a gente viu aí, então é melhor evitar esse tipo de coisa. E o Bruno Rodrigues também, informação, viu? O Bruno Rodrigues, não, ao que dizem, não joga esse ano. Só ano que vem também. O coitado deve ficar 2 anos parado. E antes de eu pedir tua opinião sobre o caso Enciso, só reforçar alguns pontos aqui para vocês, antes de você opinar, né? Os pontos que jogam a favor dele. Ele tem talento comprovado. Mesmo novo, ele já mostrou nível de Premier League, de seleção paraguaia. É o típico jogador que aqui no Brasil poderia sim decidir jogo. A idade dele, o Erlan falou aí, 21 anos. Se ele ficar saudável, mas que você tem um se bem grande, né? E você tem revenda alta e pode ser um ativo valioso no futuro. Então, outra oportunidade, o fracasso da negociação com o Chelsea pode derrubar o valor de mercado dele, e aí você abre espaço aí com o próprio Palmeiras poder tentar alguma coisa. Ponto contra. Histórico médico grave, cara, tem 3 cirurgias no joelho, cara, antes dos 22 anos, sinal vermelho, né? Acho que não é questão de si aqui, quando vai ter problema, acho que quando. E aí investimento alto. Acho que mesmo desvalorizado, o Brighton ele não deve liberar aí por menos de 10 milhões de euros, que é o que o Palmeiras pagou no Andréas, né?
Então, para o Palmeiras, é uma grana para um atleta de risco. E aí tem a dependência também. Se trouxer para ser protagonista e ele não aguentar, pode gerar um prejuízo aí absurdo. A minha leitura, tá? A minha leitura, antes de eu pedir a opinião de vocês aí, se for para ser titular imediato e pagando caro, não vale a pena. O risco médico, acho que ele é muito maior aí do que a chance de retorno. Talvez, meu amigo, bem na unha do gato, mesmo bem na cara de pau, você tentar um empréstimo com o Brighton. Falou, Brighton, presta o menino aí. Se ele for bem, a gente paga. Não pago nem 10 pro seu, eu pago 13, pago 12, né? Mas aí você fica limitado, né? De você colher um alto retorno, né? Se o jogador for no nível que ele já se mostrou. Então, eu quero saber de vocês aí, o que você faz? Então, um resumo direto aqui para mim só faria sentido apostar se fosse via empréstimo, que eu acho que o Brighton não vai topar, ninguém vai topar agora. Mas o que você pensa a respeito aí? Caso Enciso teve desdobramentos aí bem complexos nessa questão, o Palmeiras deveria investir no Enciso ou larga a mão? Deixa quieto, eu não quero mais um lesionado, não. Aqui eu entendo o seu argumento, caso você não tope Enciso no Palmeiras, porque eu confesso aqui também que é um risco muito alto. Fechado, meus amigos? O que você pensa a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. Trouxemos para vocês os desdobramentos aqui de Andreas Pereira e também Júlio Enciso, que deu ruim a negociação dele com o Chelsea. Fechado, meus amigos? Tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você chegou até aqui, por favor, dá like no vídeo, que é muito importante pra gente. Valeu, tamo junto.